Muitas famílias têm dúvidas sobre o intercâmbio de high school e ensino médio. E nós vamos receber hoje, aqui no Jornal da Gazeta M, a Rosângela Souza, que é sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Tudo bom, Rosângela? Seja bem-vinda aqui à Rádio Gazeta M. Tudo bem, Juliana? É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Olha, o prazer é todo meu, é um assunto muito importante. A gente sabe que no Brasil esse mercado está crescendo cada vez mais, não só mais acessível financeiramente para todas as pessoas jovens, adultos. Então, hoje a gente vai bater um bate-papo com a Rosângela e ela vai nos esclarecer dúvidas sobre não só o que é o intercâmbio, como que a gente se prepara, quais que são as diferenças dos programas, né? Ela tem uma experiência porque a filha dela está morando fora, então a Rosângela vai nos contar também essa experiência dela como mãe. E a gente também vai falar como é aprender um novo idioma, né? Porque a Rosângela, ela trabalha com alunos que são adultos. E eu acredito que nunca é tarde, né, Rosângela, pra gente aprender uma nova língua, ter um sonho, né? Muitos adultos que trabalham ainda têm essa vontade de fazer um intercâmbio que não tiveram, né, oportunidade antes quando jovens, até porque não era tão comum, né, essa onda toda de morar fora. Rosângela, vamos começar então falando sobre o que é o intercâmbio, Rosângela. Bom, Juliana, intercâmbio hoje é uma palavra usada para vários tipos de programas. Um deles é você ir trabalhar, como trabalho de férias, é chamado de intercâmbio. Um curso de uma área de interesse, como gastronomia, cinema, eles chamam de intercâmbio. Curso de inglês, que é o mais comum, ir 1 mês, 2 meses ou mais tempo para estudar a língua, intercâmbio. E programas de high school, que é o ensino médio, quer dizer, substituir uma parte do ensino médio que você faz no Brasil, fazendo isso no exterior. Isso também é intercâmbio. Então, aqui a gente tem os mais comuns, curso de inglês e high school. A gente pode começar falando deles. Se você Vamos quiser. lá, então. Curso de inglês. Geralmente a família, como você mencionou no começo, tem dúvida se deve mandar o filho de mais ou menos idade de ensino médio, né, 16, 17 anos, mandar o filho quando termina o ensino médio no Brasil, mandar o filho para melhorar o inglês, com curso de inglês, ou mandar o filho para fora durante o ensino médio. Acho que essa é uma primeira dúvida que a gente poderia esclarecer. Isso, exatamente. Para os seus ouvintes. As duas decisões têm vantagens e desvantagens. Então é importante que a família analise muito bem o que está fazendo para depois não se arrepender até por falta de informação. Por exemplo, high school, que é ensino médio. Qual é a vantagem de você mandar o seu filho nesse período? 6 meses ou 1 ano, que acho que é o máximo que se deve fazer. Vantagem é que seu filho, imaginando Estados Unidos ou Canadá, Estados Unidos, seu filho vai estudar ciências naturais, história, geografia, ao lado de americanos e em inglês. Então, aí ele já tem que aprender uma determinada área de conhecimento com a língua meio, que é o inglês. Ele não vai necessariamente aprender inglês. Então, é importante que o aluno já tenha, que o intercambista já tenha um nível conhecimento intermediário prévio, para né? cima, porque ele tem que convalidar no MEC, ele tem que passar de ano, né? Ele tem que realizar as provas como se ele fosse um americano. Então, é muito bacana porque ele vai melhorar o inglês dele numa outra dimensão. Ele vai ter professores americanos que não vão falar mais devagar porque ele está na sala, porque ele é minoria. Sim, lá. A sem maioria dúvidas. é aluno americano. Essa é uma vantagem para o high school, porque você aprende num nível mais avançado, desde que o aluno já tenha um bom nível quando vai. O curso de inglês, a vantagem é que você pode escolher 1 mês só. Então, você tem dúvida se seu filho vai se adaptar, ou você como pai ou mãe não sabe se vai aguentar, ficar sem seu filho mais de 1 mês, ou se ele tem maturidade para isso, pode fazer essa experiência como se fosse um estágiozinho. Manda 1 mês para fora para ver como é que ele se comporta, como é que ele lida com dinheiro, se ele vai às festas, se ele não vai, o que ele faz nessas festas, quer dizer, se ele tem maturidade para lidar com a liberdade de estar sem o pai e sem a mãe. Por 1 mês já dá para você testar como é que é a experiência. Desvantagem de mandar para curso de inglês. Fechou a porta da sala de aula lá, o curso é muito parecido com o que você tem aqui, uma escola de boa qualidade. Então, você está pagando exatamente pelo quê? Você está pagando pela experiência. Quando abre a porta da sala de aula, sim, lá, ele sem tem, dúvidas, toda uma convivência com falantes nativos
e estrangeiros. Na sala de aula, ele não vai ter americano, claro, é um curso de inglês, então ele vai ter pessoas de outros países, o que também é uma vantagem, porque ele vai conhecer pessoas do mundo inteiro, ele vai ampliar a visão dele, a diversidade. Isso é bem importante para a formação de um jovem, conhecer pessoas de diversos países. Desvantagem, ele não vai falar muito inglês com o americano, ele vai falar mais com pessoas estrangeiras, porque são os colegas dele. Claro que tem programa em que o aluno fica numa casa de família, né, um host family, e aí ele vai falar inglês com nativos também, com americanos, no exemplo que a gente está dando dos Estados Unidos. Então, há vantagens e desvantagens. Agora, eu queria que você comentasse, Rosângela, essa experiência de você ficar na host family, né? A gente sabe que muitos países é diferente a norma, né? Existem famílias que recebem um dinheiro, né, para ajudar no custo das despesas e até muitas vezes usam isso como negócio, né, para ajudar ali no setor financeiro da casa. Mas tem muitos países, o que é muito bacana, que a família não cobra nada para receber, né? Puramente pela experiência, de repente se tem filho, que é que tem essa convivência com estrangeiros. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa experiência de morar em outro país e na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida. Num programa público de high school nos Estados Unidos, as famílias não ganham nada. E você pensa, mas como é que ela recebe alguém, né? Como é que a família recebe alguém? Vai aumentar suas despesas, uma pessoa a mais na casa, sem ganhar nada. E veja como é uma cultura diferente da nossa. Para eles é muito importante que os filhos já cresçam tendo contato com outras nacionalidades, com outras formas de pensar, com outra cultura, outro idioma. Então não vai receber nada, vai ter um aumento ali no custo, mas eles enxergam as vantagens. Até eu vejo que há cerimônias na prefeitura, agradecendo as famílias americanas por terem recebido os intercambistas na cidade, por terem contribuído com essa diversidade naquela cidade. Geralmente é uma cidade muito pequena, que recebe nos programas públicos dos Estados Unidos, não são grandes centros no público. Então você vê uma diferença cultural do prazer de receber, né? Não quer dizer que no Canadá não tenha no high school, não. Eles também têm, eu tenho experiência com os dois países, também tem muito prazer, recebem muito bem. Eles têm uma ajuda de custo no Canadá, o que encarece um pouco o programa, mas eles também respeitam e enxergam como valor essa diversidade de ter estudantes jovens nas cidades e estudantes de outros países. Então você tem ali, é praticamente a mesma coisa em termos de interesse da família pela cultura do adolescente que está na casa. Tem muitas regras, então se a gente está falando de high school, muito mais regras do que um homestay de curso de inglês, que muitas vezes você já vai quando você é adulto, não tem idade máxima, você pode ir a qualquer momento da sua vida. Num curso de inglês não tem muita regra, é praticamente uma pensão ali. Sim, né? sem então, dúvidas. Um espaço para você morar, um acolhimento e tal. Mas no high school não, é considerado como a tua família, até eles chamam de host daddy, né, host mom, que é o pai e a mãe, né, eles chamam assim, tratam o responsável, né, na realidade são os responsáveis pelo jovem ali naquele momento. Agora, você poderia nos contar, Rosângela, umas regrinhas básicas que o estudante tem no high school? A gente sabe que eles gostam muito de pontualidade, né, de respeito à cultura e à família, mas tem outras peculiaridades, vamos dizer assim, que eles têm que seguir, esses estudantes? O estudante não pode viajar sozinho, então mesmo que exista uma cidade excelente, famosa ao lado, que o aluno tá louco, o intercambista tá louco para ir, só se a família for fazer essa viagem com ele. Ele não pode juntar um grupinho e ir sozinho. A família ou a agência que está levando o seu filho. Né? Então a agência também organiza ali com vários intercambistas ou não. Minha filha já teve um programa em que a agência não organizou nada, ela dependia totalmente da família. No programa atual que ela está no Canadá, a agência já organiza muitos passeios e a família não, porque é uma família com um perfil muito diferente. Então depende da família, depende da agência que atende aquela região. Mas uma regra o intercambista não pode viajar sozinho. O intercambista não pode receber os pais na cidade. Então, eu não posso querer visitar a minha filha que curiosidade. Agora. Isso atrapalha o intercâmbio. Sim. Até geralmente há uma reunião com a família e você assina dizendo que não pode. Intercambista não poderia nem ter muito contato com a família. A gente até assina um contrato dizendo que você vai ter um contato de uma vez por semana, para não ter um choque ali de autoridade. A mãe lá fala uma coisa, você discorda.
discorda, a educação é diferente. Não pode ter isso. Tem que ter sangue frio, tem que respeitar. Dentro do que você faria diferente, mas tá tudo bem, pode ser assim também, deixa rolar. Claro que hoje com WhatsApp, com Facebook, ninguém controla isso e você acaba falando com seu filho muito mais frequentemente do que você assinou lá, né? Não tem como ser diferente. Mas tem que ter essa sensibilidade de não interferir muito, não contaminar, não dizer, poxa, mas essa mãe, por que falou isso? Então, a família aqui tem que ter um preparo, uma maturidade para deixar o seu filho ir, senão a família atrapalha o intercambista. Bom, você citou o exemplo da sua filha, né, da família dela. Como é que está sendo essa experiência para você, Rosângela? É claro que você tem mais conhecimento nesse setor, afinal de contas você trabalha na companhia de idiomas, mas como é ter o filho longe de casa? Como é que é para você olhar como mãe essa experiência da sua filha? Foi uma experiência nos Estados Unidos, foi uma experiência muito diferente da que está acontecendo agora. Ela ficou 1 ano nos Estados Unidos no ano passado, voltou na metade deste ano, e nós determinamos ali juntos, né, eu, meu marido e minha filha, e a nossa filha, nós determinamos que seria uma boa experiência ela voltar para o exterior e terminar o high school lá. Por quê? Depois eu posso até contar as diferenças para responder a sua pergunta, claro. Mas por que voltar? Porque a decisão que nós tivemos ela fazer high school nos Estados Unidos fez com que ela voltasse para o Brasil no segundo semestre de terceiro ano. Então ela não se adaptaria ela teria 6 meses para se adaptar, enquanto que os colegas de classe dela, da escola onde ela estudava, já estão falando de formatura e Enem e vestibular. A Clara está com um conteúdo americano na cabeça. Então, a gente achou melhor ela ir para o Canadá, para um novo programa, terminar lá. O MEC convalida tudo, tem alguns cuidados para o MEC convalidar, tem que escolher determinadas disciplinas, porque lá os alunos escolhem as disciplinas que eles querem estudar, o que é muito bacana, mas o brasileiro que vai pode escolher um pouco, mas grande parte do currículo ele tem que cumprir, porque senão o MEC aqui não convalida. Não pode escolher só marcenaria, fotografia e culinária, que tem essas disciplinas. Isso é excelente o aluno estudar tudo isso. Mas ele também precisa estudar matemática, geografia, etc., para o MEC convalidar. Tá, a questão ali não era o MEC, né? Era ela voltar e não ter um tempo hábil para adaptação. Não teria problema nenhum ela reprovar, poderia no ano que vem fazer, mas a gente achou interessante ela voltar e terminar fora, até porque ela quer fazer faculdade nos Estados Unidos, então tá tudo meio que encaminhado nesse sentido. Mas são programas muito diferentes. Você me perguntou da diferença entre eles? Isso. E o que eu queria te perguntar também, ela chegou a comentar com você, Rosângela, lembrando a você que está ouvindo aqui a gente na Rádio Gazeta M, estou conversando com a Rosângela Souza, que é sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Nós falamos muito sobre o que é intercâmbio, quais as principais características do próprio high school, né, o programa de ensino médio, enfim, muita conversa. E ela tem uma filha que está estudando fora, eu perguntei para ela como que é essa experiência toda. E como você disse, né, Rosângela, sua filha estudou primeiro nos Estados Unidos e agora está no Canadá, né? E ela notou alguma diferença entre os dois países? A gente sabe que o Canadá tem um período do inverno que é muito frio, extremamente frio, principalmente na parte de Toronto, Quebec, Montreal. As pessoas até gostam de ir muito para Vancouver, né? Que o clima é mais ameno, a temperatura é bem mais adaptável, né? Assim, vamos dizer assim. Ela notou alguma diferença entre o Canadá e os Estados Unidos? Muita diferença. E aí, até a primeira vez que nós fomos a uma agência buscar intercâmbio, saber um pouco do assunto, eu também não conhecia muito, eu conheço muito de idiomas, de ensino de adultos, principalmente para o mercado corporativo, que é onde a Companhia de Idiomas atua, mas sobre intercâmbio eu sabia muito pouco. E a primeira coisa que nos falaram na agência, eu achei muito sábio aquele agente dizer, vai ser tudo diferente. Se você estiver buscando alguma coisa parecida com a que você tem, fica onde você está e a sua mãe não gasta nada. Então, tudo vai ser novo, né? E nos Estados Unidos, como a gente foi buscar programas públicos, eles não são baratos, mas eles são metade do preço de um programa privado, então é importante deixar isso claro. Um programa público nos Estados Unidos hoje está em torno de $9 mil o ano, só para a gente ter uma referência, né? Além da passagem. Um programa público no Canadá, mais ou menos $20 mil por ano. Então, se você colocar isso no ano, é mais ou menos uma boa escola no Brasil. Então, não é que você está gastando muito mais do que já gastaria aqui
com uma boa escola, especialmente num grande centro urbano como São Paulo, Rio de Janeiro, uma boa escola custa isso aí, não é muito diferente não, nos programas públicos. Mas qual a diferença, para responder a sua pergunta? Nos Estados Unidos, num programa público, você não escolhe nada, você é escolhido, faz todo o application, né, todos aqueles documentos, você manda, e aí a família escolhe seu filho de acordo com o perfil. E aí pode vir tanto uma família que mora numa fazenda, quanto uma família que mora numa cidadezinha do interior. Grandes centros urbanos não estão incluídos, como eu falei no começo. No Canadá, você já pode escolher 3 cidades. Então, por isso que você mencionou Vancouver. Então, geralmente, uma família brasileira que estuda um pouco, conhece um pouco sobre o Canadá, já não escolhe Toronto, não escolhe aquela região do leste, porque ela é mais fria e como a gente está falando de programas de 6 meses, 1 ano, Sim. vai passar por um inverno rigoroso. Então, a gente tende a escolher a região de Vancouver, que é no oeste, que é mais quentinha, assim, tem neve, mas não, é mais quentinha, mas tem neve. Mas não é menos 25, é só menos 5. É só menos 5, não é menos 25, mais ou menos isso. Então dá para encarar. Por isso que aí vem uma desvantagem de um programa do Canadá, porque no Canadá, na região de Vancouver, tem muito brasileiro. Apenas como referência, a Clara minha filha não tinha nenhum aluno brasileiro na cidade, nenhum intercambista brasileiro na cidade onde ela morou por 1 ano. Ela não viu brasileiros. E no Canadá, ela tem uns 8 intercambistas na cidade. E as cidades são muito pequenas. Então, a diferença é muito grande. Intercambistas brasileiros, né? Tem muito brasileiro na região ali de Vancouver. Então, ela está na região de Vancouver, né, atualmente? Ela está. E ela já se adaptou bem a ficar longe da família, em festividades, aniversários? Como é que é também o lado do estudante? O que ela te conta dessa experiência? Ela queria muito, eu acho que isso ajuda. Acho que quando é um projeto, principalmente do intercambista, e não um sonho de mãe, sonho de pai, o intercambista se adapta mais rapidamente. Então tem que ter cuidado com isso, de você não empurrar seu filho para um sonho que você não realizou, né? Não pode ser assim. Nossa filha queria muito ir. Isso faz com que ela se adapte mais rápido. E, novamente, depende da família de não ficar puxando, né? Nós somos orientados a não mandar fotos. Nós recebíamos as fotos dela, mas não mandávamos nas nossas, dos aniversários, das nossas festas, para não provocar a saudade. Então tem toda uma técnica ali, você conta menos do que está acontecendo e ouve mais sobre ele, para o intercambista não ficar com uma sensação de que está perdendo coisas e eventos da família, entendeu? Entendi. E hoje, com o WhatsApp, na verdade, a nossa filha se adaptou muito bem e nós participamos da vida dela quase que diariamente. Então, isso ajuda bastante na saudade, especialmente nesse programa do Canadá, que ela já está fora há muito tempo. Então, ela conversa com a gente com frequência, assim, quase que diariamente, contando uma coisinha ou outra. Isso nos ajuda, né? Respondendo a sua pergunta sobre saudade e como lidar com isso. Então você não foi visitá-la nem nos Estados Unidos e nem no Canadá, porque faz parte do intercâmbio. Eu fui levá-la no começo, até porque ela nunca tinha andado de avião sozinha, só com a gente, então ela ficou com um receio de ir sozinha, a Polícia Federal, essas coisas que podem ser. E a família a convidou para ir 1 semana antes. Geralmente a agência vai com um guia, né? E com toda a turminha que vai junto para um único lugar ou para uma única região. Isso deixa o intercambista e a família muito seguros, né? Mas como essa família americana chamou a Clara para chegar na cidade 1 semana antes, ela teria que ir sozinha. Então eu fui levá-la, mas não até a cidade, para não ter para não causar muito, uma mãe tá levando na casa, eu não fiz isso. Eu deixei na Conexão, uma cidade antes, fiquei até 1 semana na Conexão e ela foi embora sozinha. Então, mãe de filha única, né? Você leva um pouquinho. Mas não é necessário quando o guia leva. No programa do Canadá, o guia estava junto, todos juntos, já saíram daqui de Guarulhos juntos. Isso deixa a família mais segura, sim. Nós fomos buscá-la, não na cidade também, nós nos encontramos numa outra cidade, até para ficar com ela 20 dias por lá, e nós acabamos não conhecendo a família americana. A gente optou por não conhecer, mas a gente foi buscá-la nos Estados Unidos. E no Canadá ela já foi sozinha, provavelmente vai voltar sozinha também, enfim, já está bem independente. Adaptada.
Rosângela, nosso tempo é curto, agradeço demais a sua participação aqui. Faltaram muitos assuntos que eu queria falar com você, mas a gente já tá um tempão aqui conversando. Infelizmente, o tempo do jornal é curto por mim, a gente ficava conversando aqui o tempo inteiro. Então, convido você a voltar outras vezes aqui na Rádio Gazeta M, no nosso Jornal da Gazeta M, pra gente conversar mais ainda sobre intercâmbio, que é um assunto muito bacana, muito atual. Eu tenho certeza que muitos ouvintes estão pensando e até se planejando em fazer intercâmbio. Então, muito obrigada pela sua participação. Forte abraço, espero você aqui em outras ocasiões, tá bom? Claro, Juliana, vai ser um prazer, inclusive, responder as perguntas dos seus ouvintes. Claro. Fico muito feliz em ajudar. Então, um abraço e até mais. Obrigada, até logo. Nós, do Jornal da Gazeta M, recebemos hoje a Rosângela Souza, que é sócia-diretora da Companhia de Idiomas, e, é claro, nos contou tudo sobre intercâmbio, como é que é feito o high school, o ensino médio lá fora, no Canadá e nos Estados Unidos, e nos contou a experiência da sua filha, que está morando fora atualmente. Então, se você quer acompanhar essa entrevista e outros detalhes aqui do Jornal da Gazeta M, é só acessar o www.gazetam.com.